Olá pessoal, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro. Vamos continuar trabalhando aqui a nossa disciplina, onde nós estamos trabalhando os direitos humanos inicialmente, e depois na sequência nós vamos trabalhar as relações étnico-raciais. Então está aqui a minha identificação, professor Demilson Pereira Ribeiro, o contato para que a gente possa desenvolver um trabalho bem amplo mesmo. A nossa disciplina, como eu disse para vocês, nós trabalhamos aqui os direitos humanos e relacionado aos direitos humanos as relações étnico-raciais. Seguindo rigorosamente o nosso cronograma, que nós estamos lá no início do nosso caderno de estudos, nós estamos aqui na aula de número 3. Nessa aula nós estamos trabalhando as noções gerais de direitos humanos, os conceitos essenciais, estruturantes da disciplina, as fontes, ou seja, de onde promana, de onde provém esse conteúdo que nós estamos estudando, essa aqui na primeira parte. Bom, seguindo aqui a organização do nosso caderno inteligente, o nosso caderno de estudo, nós estamos aqui no tópico 2, pessoal. Esse tópico 2 é a afirmação histórica dos direitos humanos. Bem, para uma melhor compreensão do transcurso histórico que eu estou construindo com vocês dos direitos humanos, uma das condições imprescindíveis é compreender o que vem a ser a dignidade da pessoa humana. Como eu disse para vocês na aula passada, o nosso ordenamento jurídico ele é estruturado com vários instrumentos jurídicos, O principal deles, o central de todos aqui, é a Constituição. A nossa Constituição ela tem vários valores. São, por exemplo, a liberdade, a propriedade, mas um valor é considerado fundante, é o valor fundamental da nossa Constituição, do nosso ordenamento jurídico, que é a dignidade da pessoa humana. Notadamente, levando em consideração todo o percurso da humanidade, no que se refere às violações físicas e aos sofrimentos morais. Então, se nós pensarmos ali na história da humanidade, há até um livro muito interessante, se vocês quiserem ler, cujo título é Uma Breve História da Humanidade. Você vai ver lá no surgimento das primeiras tribos e depois do desenvolvimento das tribos acéfalas que não tinham chefes, depois os chefes tribais, o desenvolvimento das cidades. Posteriormente, nós vamos ver movimentos de guerra, de escravidão, em que muitas violências físicas eram cometidas contra os seres humanos. Até hoje, na realidade das grandes cidades, das megalópolis, das metrópoles, a violência, os sofrimentos físicos e morais estão presentes. Então, o surgimento de novas regras de convivência digna quase sempre foram precedidas de períodos de violência, de massacres coletivos, de torturas, entre outros acontecimentos que aviltavam a convivência digna entre as pessoas. Sendo assim, pessoal, a evolução dos direitos humanos ela se desenvolve a partir de acontecimentos históricos que registram graves restrições de direitos humanos, grandes batalhas, surtos de violência coletiva. A cada registro de atrocidades como essas, destacava-se a compreensão por parte da sociedade no tocante à necessidade de afirmação e evolução dos direitos do ser humano. Então aí o ser humano ele se tornava mais digno e as suas relações sociais elas se tornavam mais coesas. Então se nós pegarmos, por exemplo, a Idade Média, que é conhecido como a Idade das Trevas, Você pegava lá cientistas que pesquisavam elementos químicos que eram considerados ali bruxos, Aquilo era considerada a pesquisa científica ato de bruxaria e eles eram queimados vivos em plena fogueira. Ao lado disso, gente, existe também a contribuição significativa das grandes descobertas científicas, invenções técnicas. Bom, é importante que a gente entenda que a explosão da consciência histórica dos direitos humanos somente aconteceu após o extenso trabalho preparatório, centralizado na limitação do poder político. Então, a evolução do direito do ser humano não aconteceu de maneira inapta, de maneira
sem rumo foi acontecendo à medida que a evolução das relações sociais foram se ampliando. O reconhecimento de que as instituições governamentais elas devem estar a serviço dos governados e não para o benefício pessoal dos governantes. Foi um primeiro passo decisivo na aceitação de direitos que, intrínsecos à própria condição humana, devem ser reconhecidos a todos e não a certos grupos privilegiados. E não podem ser tidos como meras concessões dos que estão no poder. Então não são benesses, bondades de quem está no poder. São necessidades que devem ser respeitadas. A partir dessa relação direta entre acontecimentos brutais e avanços na proteção dos indivíduos, como estabelecer o caráter de obrigatoriedade desses direitos frente à sociedade? A resposta a essa indignação é a contribuição do que nós chamamos de doutrina jurídica alemã, ou seja, escritores, que estudaram muito a respeito do tema e aí chegaram à conclusão que nós já trabalhamos um pouco na aula passada, que é a positivação dos direitos do ser humano. O que significa a positivação dos direitos humanos? É colocar esses direitos em normas, em regras, em leis. E aí aparecem as constituições e as leis esparsas, bem como em normativas de alcance internacional, que são os tratados e as convenções internacionais. Atualmente, pessoal, reconhece-se a validade dos direitos humanos independentemente de positivação em constituições, em leis e tratados internacionais, que foi o que eu expliquei para vocês na aula passada. Os direitos humanos, eles são considerados, no plano internacional, conhecido por uma expressão latina chamada jus cogens. É como se todos os povos entendessem hoje de maneira unânime que a dignidade da pessoa humana ela deve ser respeitada. Então o ser humano ele deve ser respeitado independente da sua cor, da sua raça, do seu credo, da sua opção sexual, da sua formação intelectual ou não. Vale ressaltar aqui ainda, no aspecto percurso histórico dos direitos humanos, ao longo da evolução da humanidade, desde as primeiras instituições que passaram a limitar o poder político na Idade Média, porque até na Idade Média nós vivíamos o chamado poder absoluto. O rei, sem processo nenhum, ele sentenciava e matava. Ele expropriava, tomava propriedade. A partir de todo esse caos ali do poder absoluto, nós temos então a meta de limitação do poder político na Idade Média. Aí nós temos a estruturação das monarquias no século XI, as lutas em face dos abusos verificados na reconstrução da unidade política, com destaque para as chamadas rebeldias, entre aspas, que deram ensejo especialmente na Inglaterra ao surgimento de um dos documentos históricos mais importantes da história da humanidade, que muitos conhecem como a Magna Carta Libertatum. A Magna Carta ela foi escrita em 21 de junho de 1215 e ela elencou algumas prerrogativas aos súditos da monarquia inglesa. Então, os barões ingleses eles estavam exaustos de serem explorados pelos reis ingleses. E a partir dessa exaustão, dos barões ingleses, eles fizeram então um contrato, um pacto, um foral com os reis. E a partir daí nós temos o surgimento da Magna Carta Libertatum, reconhecendo a eles direitos e garantias específicos em caso de não observância dos limites estabelecidos à realeza. Nesse momento, passa a despontar a garantia da judicialidade, um dos princípios basilares do Estado de Direito, que exigia o crivo de um juiz nos casos em que envolvesse a prisão dos homens livres. Então não era o rei mais que decidia todas as questões. Agora nós vamos ter um novo personagem. Ao lado do rei vai surgir o personagem que nós vamos chamar de juiz. Ainda na Magna Carta de 1215, destacou-se a previsão das garantias fundamentais, como a liberdade de locomoção, a propriedade privada, a graduação de pena estritamente relacionada à gravidade do delito praticado. Sendo assim, pessoal, nós podemos afirmar o quê?
que a liberdade ela despontou como um dos direitos humanos inicialmente positivados. A liberdade passa a ser o primeiro direito humano escrito em um documento historicamente reconhecido, notadamente aquelas liberdades específicas em prol das classes superiores da sociedade da época. Então, hoje nós podemos falar na liberdade de livre comércio, na liberdade de ir e vir, que é também chamada de liberdade ambulatorial, na liberdade de pensamento, na liberdade de crença, na liberdade de exercício das nossas múltiplas profissões. Então, você é um engenheiro agrônomo, você é um arquiteto, você é um enfermeiro, você é um médico, ou você é um administrador de empresas, um contador, um pedagogo. Para que nós chegássemos hoje nessa liberdade de profissão, nós tivemos que ter todo esse percurso histórico de evolução dos direitos humanos. Porque antigamente, principalmente no período da Idade Média, o exercício das profissões estava na mão do rei. O rei permitia quem poderia ou não exercer determinadas profissões. Após a Idade Média, que é um marco histórico muito importante para a gente, um período marcado pelo recrudescimento da concentração de poderes, a chamada Era das Monarquias Absolutistas. Merece um registro nosso aqui a tentativa do parlamento inglês de limitar o poder real, especialmente o poder de prender os opositores políticos, algo que é muito típico das ditaduras dos governos autocráticos, que ao invés de conviver com a liberdade de expressão, prendem os seus opositores políticos. Era através especialmente de um processo criminal tido como regular, mas que na verdade era todo engendrado, organizado, para que no final aquele opositor político, independente da sua culpabilidade, representada, aceita, processada ou não, ele seria preso. Nascia nesse contexto, pessoal, uma lei que ficou mundialmente conhecida na história da humanidade, que é a lei do habeas corpus, em 1679. Essa expressão latina, habeas corpus, ela era usada no direito romano antigo no seguinte sentido: quando um homem era preso, ele tinha a possibilidade de ser levado até a presença do rei. E se ele tivesse achado graça, né? A expressão poética da época é: se achasse graça aos olhos do rei, ele seria libertado. Por isso a expressão habeas corpus, dá-me o corpo. Só que ela se torna uma garantia judicial, criada para proteger a liberdade de locomoção, tanto nos casos de prisão efetiva, como nos casos de simples constrangimento à liberdade de ir e vir, vindo a se tornar a matriz das chamadas liberdades fundamentais, que eu expliquei para vocês já algumas: a liberdade de pensamento, a liberdade de crença, a liberdade de cátedra que hoje nós temos, o professor poder produzir e pensar. Bom, a promulgação dessa lei reforçou ainda mais o combate aos regimes monárquicos absolutistas, que eram aqueles regimes monárquicos que não tinham limitação do poder. O poder era absoluto, o poder era ilimitado. Crescendo entre os ingleses a ideia de separação dos poderes de forma permanente no Estado. Alguns anos depois, especialmente no ano de 1689, foi promulgada uma outra declaração aqui muito importante, que é a Declaração de Direitos, que os ingleses até hoje chamam de Bill of Rights, pondo fim à monarquia absoluta. Agora o que nós vamos ter ali é uma monarquia relativa, regrada. Atenção, pessoal, muita atenção no que concerne a essa Declaração de Direitos, o Bill of Rights. Eis que, embora não sendo, preste atenção nisso, não sendo uma declaração de direitos humanos, nos moldes do que viriam a ser aprovadas séculos depois nos Estados Unidos, a Declaração de Direitos, ela criou o instituto que se chama mais tarde Garantia Institucional, ou seja, uma forma de organização do Estado cuja principal função é o quê? É a proteção dos direitos fundamentais da pessoa.
Então, o Estado, que antes era uma máquina de destruir os seus próprios cidadãos, de caçar, perseguir, matar os seus próprios cidadãos, agora o Estado ele passa a ser o quê? O fiador da relação social. Ele passa a ter que respeitar o cidadão e, principalmente, proteger o cidadão. Tópico 3 da nossa apostila, nós vamos trabalhar agora a classificação e as características dos direitos humanos. Inicialmente, pessoal, vale ressaltar que algumas doutrinas, e toda vez que eu uso a palavra doutrina, eu explico para vocês, são estudiosos que escrevem a respeito do tema. Algumas doutrinas clássicas, elas mencionam a classificação dos direitos humanos também sob a nomenclatura de dimensões de direitos humanos ou gerações de direitos humanos. Então nós temos as três possibilidades, né? Nós podemos falar aqui em dimensões dos direitos humanos, gerações dos direitos humanos ou simplesmente classificação dos direitos humanos. O importante é que vocês entendam que essa classificação ela foi inspirada nas ideias da Revolução Francesa. Então os franceses eles criaram um tripé para a Revolução Francesa, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Esses três valores eram considerados valores sociais fundamentais para a existência humana. Dividindo-se o conteúdo dos direitos humanos, então, em três dimensões ou gerações. Classicamente, então, nós vamos ter a primeira dimensão dos direitos humanos, o valor tutelado, ou seja, o valor que ela cuida, é a liberdade. Então, naturalmente, nós vamos ver aqui que a primeira dimensão de direitos humanos, ela tem como valor principal a liberdade. Aí nós vamos falar aqui que a liberdade, ela trabalha o que nós chamamos de direitos de defesa. O que seriam os direitos de defesa? Trata-se, na verdade, de liberdades públicas, consistentes nos chamados direitos civis, especialmente o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade privada, mais os direitos políticos, que é o direito de votar e o direito de ser votado. Aqui é importante que você entenda claramente o seguinte: eles são direitos subjetivos. Subjetivos porque eles estão relacionados ao sujeito. São direitos tutelados por todos os indivíduos e infringem o dever de não fazer do Estado. São deveres de cunho negativo. Aqui nós vamos falar no Estado que se abstém. O Estado agora deixa de violar os direitos. A segunda dimensão dos direitos humanos, ela tem como valor tutelado a igualdade. Aí nós vamos ter aqui os direitos de prestação. Trata-se dos direitos econômicos, dos direitos sociais e culturais, tais como o quê? O direito à moradia, o direito à previdência social, o direito à educação, o direito à saúde, à segurança, à proteção. São direitos de aplicabilidade progressiva e infligem o dever de fazer do Estado, de cunho positivo. Então, na primeira geração de direitos humanos, o Estado se abstém de fazer o que ele fazia, que é a violência contra o cidadão. Na segunda geração de direitos humanos, o Estado passa a agir, intervir. A terceira dimensão, pessoal, de direitos humanos, o valor tutelado é a solidariedade ou fraternidade. Aqui nós vamos falar dos direitos difusos e coletivos. Trata-se especialmente do direito à paz, à autodeterminação dos povos, direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente. Aqui os direitos tutelados, eles destinam-se à proteção de grupos de indivíduos. Vejam que depois nós vamos detalhar muito essa terceira dimensão dos direitos humanos, porque nós vamos falar aqui em grupos vulneráveis, nós vamos falar dos índios, das crianças, dos adolescentes, das políticas públicas para as mulheres, das políticas públicas para os idosos, das políticas públicas especialmente para as relações. Vamos detalhar um pouquinho? Eu fiz um quadro síntese aqui,
que demonstra claramente, né, de maneira bem didática, o que a gente acabou de falar a respeito da evolução histórica dos direitos humanos. Presta bem atenção que nós falamos em direitos humanos, aí depois nós temos que observar. Esses direitos, na primeira geração, são os direitos civis e políticos. Na segunda geração, são os direitos econômicos, sociais e culturais. Na terceira geração, são os direitos difusos. Quanto ao valor, os direitos da primeira geração, eles têm como valor principal a liberdade. Da segunda geração, o principal valor é a igualdade. E da terceira geração, o principal valor é a fraternidade. Quanto à titularidade dos direitos humanos. Na primeira geração, nós falamos que o titular do direito é o homem de maneira individual. Aqui o homem entenda-se em um termo genérico, né? O homem, a mulher. Na segunda geração, ainda é o ser humano de maneira individual. Já na terceira geração, nós vamos falar nos grupos humanos. Momento histórico. Quando surge a primeira geração de direitos humanos? Surge com as chamadas revoluções liberais do século XVIII. A principal delas, a Revolução Francesa, em 1789, mas nós podemos também falar da revolução feita na independência dos Estados Unidos, 1776. Esse é um período histórico, se vocês pesquisarem bem, lerem com atenção, ele se estende até 1835. Bom, e a segunda geração de direitos humanos? A segunda geração de direitos humanos, ela está historicamente relacionada com a Primeira Guerra Mundial, 1914-1917. Esse fato histórico é muito importante. A Primeira Guerra Mundial foi, sem dúvida nenhuma, um grande show de atrocidades, de horrores, e acabou destruindo a Europa, deixando a Europa arrasada. Tanto que logo após o término da Primeira Guerra Mundial, 1918, em 1919, no Palácio de Versalhes, na França, é assinado um tratado de paz chamado Tratado de Versalhes. E a partir dali nós temos alguns documentos históricos muito importantes. A Constituição do México de 1917 começou a prever direito de saúde e educação. A chamada Revolução Russa, que acabou também criando um tipo de constituição chamada Constituição Garantista, que começa a garantir saúde e educação. E a Constituição Alemã, que nesse período foi criada na República de Weimar, que é a república que precede depois o período do primeiro-ministro, que então se torna o grande ditador na Alemanha, Adolf Hitler. Então nós temos a Constituição de Weimar de 1919. E os direitos de terceira geração, gente? Eles estão relacionados ao pós-Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial se estendeu especialmente de 1939 a 1942, o auge dela então. Bom, a doutrina clássica a respeito dos direitos humanos aborda a classificação até aqui. É assim chamada terceira dimensão. Porém, é importante compreender que o direito contemporâneo estendeu essa classificação para mais 3 gerações ou dimensões. Sendo assim, fique muito atento, pois para a doutrina clássica, a classificação dos direitos humanos se encerra na terceira dimensão, como esse quadro síntese que eu fiz aqui para vocês. Mas, para um estudo mais completo, é importante que você saiba das outras 3 dimensões estabelecidas pelas doutrinas mais modernas. Então, nós podemos falar numa 4ª dimensão, cujo valor tutelado é o povo, o direito dos povos. Trata-se da proteção de interesses que tem como objetivo principal a preservação do ser humano em virtude dos direitos que podem colocar em risco a existência do homem. Na visão de Norberto Bobbio, que é um grande autor que eu cito também, esse grande autor aqui, ele foi jurista na Itália, né? Por isso que nós falamos que ele é um jus-filósofo, ou seja, ele é um filósofo do direito, e ele foi senador também na Itália. Então, Norberto Bobbio, que tem uma bibliografia muito extensa, ele tem um livro muito famoso que é chamado de A Era dos Direitos. Ele fez uma análise sociológica, filosófica do nosso tempo, e ele entendeu que hoje nós vivemos a Era dos Direitos. Há muito mais direitos do que deveres. Mas ele cita alguns direitos que são fundamentais. Por exemplo, o direito à biossegurança. Então envolve aqui células-tronco, pesquisa com células embrionárias,
não é? Há também a mutação genética, as novas doenças. Aí ele cria aqui o chamado biodireito. Qual será, por exemplo, trabalhando normalmente na concepção, né? Hoje em dia nós temos várias técnicas de concepção, de fertilização in vitro, e aí fica lá determinado material genético de um homem, de uma mulher. Qual será o direito daquele homem, daquela mulher, numa clínica, né, de guardar aquele sêmen, aquele material genético? Isso pode ir para uma pesquisa ou não? Então ele vai falar em pesquisas biológicas, vai falar em manipulação do patrimônio genético das pessoas. Também fala na proteção em face da globalização, que compromete o direito à democracia e à inclusão digital. A quinta dimensão, ainda levando em consideração a doutrina, o estudo do Norberto Bobbio, tem como valor tutelado a paz. Aqui no Brasil, um grande jurista, o professor Paulo Bonavides, ele refere-se nessa quinta dimensão especialmente à paz, que advém do reconhecimento universal como um requisito da convivência humana, da conservação da espécie, garantindo a segurança aos direitos, uma vez que somente se efetiva a dignidade da pessoa humana se a paz vier a ser elevada ao direito de quinta geração. Atenção aqui, pessoal, muita atenção. Alguns autores eles mencionam a possibilidade de uma sexta dimensão. Então veja que tradicionalmente falava-se em três, agora nós podemos falar até numa sexta, cujo valor tutelado é a democracia. Para o nosso saudoso professor Paulo Bonavides, seria o direito à democracia. Aqui eles fazem uma remissão a um livro muito famoso que influenciou na Revolução de 1776 nos Estados Unidos e levou à independência dos Estados Unidos, de um grande estudioso político, né, um cientista político chamado Alexis Tocqueville. Ele tem um livro, A Democracia na América. E ele dizia que o grande desenvolvimento, a grande evolução da América se daria pela democracia. Então, por isso que se diz aqui o direito à democracia, o direito à informação, que é fundamental na globalização, o direito ao pluralismo, para que nós possamos viver realmente uma sociedade mais justa dentro da globalização, nós precisamos viver uma sociedade plural, mais fraterna. A doutrina, a esse respeito, argumenta que a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, que nós ainda vamos estudar, que é o nosso mais importante documento na área dos direitos humanos, prevê que toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país. Por isso que o cidadão tem que fazer de tudo para exercer a sua cidadania, capacidade plena de votar e ser votado, de forma direta, escolhendo os seus representantes e permitindo que eles também possam exercer o seu mandato. De forma que a democracia e os direitos fundamentais são estreitamente ligados, pois o objetivo central do Estado Democrático de Direito, gente, reside na busca da proteção dos direitos fundamentais, por meio da observação e da preservação da dignidade da pessoa humana. Entretanto, a maioria gritante dos autores classifica os direitos humanos até a quinta geração. Então fique de olho nessa divergência. Vale verificar aqui, eu sempre cito para vocês, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional, a nossa maior corte, né? Ela reconhece a classificação tradicional das gerações ou dimensões de direitos humanos. Então, no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, que abordou a inconstitucionalidade de uma lei do Rio de Janeiro, que versava sobre a briga de galos, decidiu-se pela violação do direito de terceira geração, que é a solidariedade. Já na ocasião de um outro julgamento, o STF também entendeu que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está presente na nossa Constituição, no artigo 225, é um direito também de terceira geração. Em resumo, assim se manifestam então as doutrinas clássica e moderna a respeito das dimensões ou gerações dos direitos humanos. A primeira dimensão é a dos direitos civis e políticos, a segunda dimensão dos direitos sociais, econômicos e culturais, a terceira dimensão dos direitos solidariedade ou fraternidade, a quarta dimensão dos direitos dos povos, a quinta dimensão do direito à paz.
Vencida essa primeira fase, gente, de classificação dos direitos humanos, vejamos agora de maneira bem objetiva as características próprias desses direitos, uma vez que se trata de um tema bem recorrente em provas de concurso. De início, nós podemos falar de duas características iniciais que se destacam quando nós falamos sobre os direitos humanos. Trata-se da historicidade, que vocês puderam observar, né? A evolução dos direitos está ligada à história da humanidade. Universalidade. Acerca da historicidade, gente, nós estamos nos referindo aqui a todo o contexto histórico no qual se balizou a construção e evolução dos direitos humanos ao longo do tempo. Aqui nós podemos salientar na esfera internacional, por exemplo, os direitos humanos começam a se desenvolver efetivamente, por exemplo, em 1919. Logo após a Primeira Guerra Mundial, nós temos aí o surgimento da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, tendo grandes avanços registrados após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, com o surgimento da Organização das Nações Unidas. Nesse sentido, a gente percebe claramente que a afirmação histórica dos direitos humanos, ela tem uma relação direta com a evolução do processo histórico da humanidade. Quanto à característica da universalidade, podemos dizer que se refere ao fato de que todas as pessoas humanas são titulares de direitos humanos, tanto na esfera nacional como internacional. E aqui a universalidade nos deixa claro: qualquer ser humano, independente da sua origem, credo, raça, não importa, ele é um titular de direitos humanos. Entretanto, é importante frisar que ser universal não significa ser absoluto. A universalidade dos direitos humanos, inclusive, se faz presente nos artigos 1º e 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Transcritos aqui, artigo 1º diz claramente: todos os seres humanos, não há nenhum qualificativo se são brancos, negros, ricos, pobres, homens, mulheres, não, diz claramente: universalmente, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Ainda o artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz claramente: todo ser humano tem capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, de raça, de cor, de sexo, de idioma, de religião, de opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Outras características que nós poderíamos ver aqui claramente dos direitos humanos são apontados na doutrina e na jurisprudência internacional, como é o caso da irrenunciabilidade. Os direitos humanos não podem ser renunciados. Indisponibilidade, ninguém pode dispor, vender. Inalienabilidade, relatividade e imprescritibilidade. De maneira bem sucinta, vamos ver aqui a primeira característica da irrenunciabilidade. Ela denota muita importância dos direitos humanos no sentido de não abdicação. Eu não posso abdicar, eu não posso renunciar. É a impossibilidade de recusa, podendo ser nula de pleno direito qualquer manifestação que contraria essa característica. Nos dizeres do grande autor Valério Mazzuoli, a irrenunciabilidade se traduz na ideia de que a autorização do seu titular não justifica ou convalida qualquer violação do seu conteúdo. Temos, portanto, uma relação lógica dessa característica com a dignidade da pessoa humana, posto que, sendo humano, sua dignidade deve ser respeitada. Logo, pessoal, a característica da irrenunciabilidade, ela entende-se que a pessoa não pode dispor da proteção à sua integridade, à sua dignidade. Então, nenhum ser humano pode se colocar no meio da rua com o seu corpo e permitir que alguém lhe mate. Não existe essa possibilidade, porque é irrenunciável o direito à vida. Quanto à indisponibilidade, essa característica se aproxima muito da irrenunciabilidade que a gente acabou de falar, pois os direitos humanos são indisponíveis de renúncia, ao mesmo tempo que a doutrina confere renunciáveis a alguns direitos, como, por exemplo,
A privacidade. Muitos artistas, né, permitem que a sua privacidade seja gravada, vigiada. A intimidade, que também pode ser explorada para determinados fins comerciais por um determinado tempo e não por toda a extensão da vida. No tocante à inalienabilidade, o que as doutrinas relacionam? Elas relacionam essa característica com a irrenunciabilidade. Trata-se da impossibilidade de que os direitos humanos possam ser de alguma forma alienados, sinônimo aqui de vendidos. Eis que representa uma afronta à dignidade da pessoa humana. Em outras palavras, o titular do direito não poderá dispor de seus direitos humanos. Exemplo claro nesse sentido é a impossibilidade de retirada de órgão humano para fins de lucro. Então, por exemplo, só pode ser retirado os órgãos duplos. Então, imagina que você quer doar um rim. Você só pode doar esse rim. Você não pode vender o rim. E isso está relacionado exatamente a essa característica, a inalienabilidade. Eu não posso dispor num testamento vital que após a minha morte todos os meus órgãos serão vendidos. Eles só podem ser doados. Quanto à característica da relatividade, aqui a premissa mais importante é a de que os direitos humanos podem sofrer limitações, eles são relativos. Eles podem sofrer limitações para serem adequados a outros valores existentes no ordenamento jurídico. Dessa forma, o que nós entendemos aqui? Que quando houver um determinado conflito, então imagina que há um conflito entre a liberdade de participar politicamente de uma instituição e a liberdade de pensamento. Eu não concordo com aquela instituição política. Eu não vou ficar preso ali, porque eu posso imediatamente sair daquela associação. A mesma coisa numa cooperativa. Eu tenho a liberdade de entrar em uma cooperativa, mas eu também tenho a liberdade de me desassociar daquela cooperativa. Entre as diversas modalidades de crime previstos no Código Penal brasileiro, pessoal, muitos deles a gente percebe a violação de bens e valores que estão relacionados principalmente ao princípio da liberdade individual. Eles permitem claramente a identificação da restrição da liberdade da pessoa. Então, nós podemos falar que o sequestro é um desses exemplos. No que se refere à imprescritibilidade dos direitos humanos, que também é uma característica, ela se pauta na premissa de que as normas dos direitos humanos não se esgotam. Então, elas não se consomem com o passar do tempo. Vejam que nós falaremos aqui da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é de 1948, mas até hoje ela é respeitada. Nós falamos da Declaração dos Direitos do Homem de 1789 da Revolução Francesa, mas até hoje ela é respeitada. Por quê? Porque são normas imprescritíveis, que não prescrevem, que não passam, que não perdem a sua eficácia com o tempo. Outra característica de suma importância é a independência, interdependência entre os direitos humanos protegidos por diplomas constitucionais e internacionais, em função da natureza da matéria. É que muitos direitos eles estão relacionados especialmente no plano exterior. Então nós temos tratados e convenções falando a respeito, por exemplo, da liberdade de associação, mas ao mesmo tempo nós temos aqui no nosso país sindicatos de profissionais, nós temos os conselhos de profissão, mostrando que esse direito que está previsto num documento internacional também tem previsão na nossa Constituição. Por fim, pessoal, vale mencionar a característica de suma importância dos direitos humanos, qual seja, o instituto que prevê a proibição do retrocesso em matéria dos direitos humanos. Por força da historicidade dos direitos humanos, aquilo que nós adquirimos como direito, nós não podemos perder. Então, por exemplo, o respeito à mulher gestante, né? O auxílio maternidade, ele foi adquirido pela mulher, ele não pode ser retirado. A vedação à tortura, então preso nenhum pode ser torturado, ninguém pode ser torturado. Esse direito ele não pode ser retirado, porque se ele for retirado, nós teremos aqui um retrocesso dos direitos que nós conquistamos. Pessoal, aqui a referência bibliográfica, eu sempre deixo aqui a referência bibliográfica para que vocês possam ler. Eu procuro ler tudo o que é possível para trazer para vocês aqui de livros importantes e completar o máximo possível o conhecimento de vocês.
Aqui eu continuo desafiando vocês a fazer esquemas de memorização, mapas mentais de direitos humanos, aprimorar o nosso caderno inteligente, desenvolver mesmo, mapear. Quanto mais nós aprendemos sobre o direito, torna a nossa memória uma memória de longo prazo e muito mais desenvolvida. Essa é a nossa aula, pessoal. Espero ter detalhado linha por linha da matéria, que vocês aprendam tudo e que estudem bastante. Ok, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.